Saudações, eu sou o Android e neste eu fazer as coisas que me incomodam nos animes. Só lembrando que vai se basear na minha opinião e deixa nos comentários o que te incomoda nos animes. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Eti, não, o meu problema com Eti não é igual esses militantes falam, isso é machista, isso faz com que as mulheres sejam objetificadas, eu não sei o que mais. Não, o meu problema com Eti é que eu sinceramente fico meio desconfortável, sem graça, sabe? Como por exemplo, você chega num lugar que tá tendo uma conversa íntima ou as pessoas estão se beijando, alguma coisa assim do gênero. Tudo isso dentro de um elevador, e aí você tem que esperar chegar no seu andar, e aí você fica ouvindo essa discussão, ou vendo esse momento, até que finalmente você possa sair. E o que também me incomoda nesse artifício é que na maioria das vezes o eti é colocado de um modo meio forçado, que não tem relação nenhuma com a história, não volta à tona. É uma cena meio deslocada que você vê e esquece. E é aquela coisa, se essa cena não é importante, não vai ter relevância, ninguém mais volta nesse assunto, por que que tá aí? Eu sei que vão dizer, é a cultura japonesa, porque eles acham engraçado, é uma forma de humor, é pra vender o anime, e tudo bem, mas eu não curto. Piadas sexuais, não, de novo, não é o mesmo caso dos militantes, tipo, pare de fazer piadas sexuais porque objetifica mulheres e não sei o que mais, ou banaliza o sexo. Mas também não é a mesma coisa que eti, só deixando bem explícito, porque são mais comentários, não momentos sexuais, do tipo, você sabe, tá me imaginando peladinha, você tá manjando meus peitos, certeza que você tá louco pra me mostrar o seu meninão. Apesar de que eu acho que os japoneses não fazem tanta piada com pênis, a menos que seja dentro de hentai. Mas enfim, aí eu particularmente não curto muito esses momentos, porque geralmente eles são muito escrachados, forçados, não tem a menor graça de tão escrachado e forçado que são, e esse tipo de momento me faz pensar, talvez a lenda urbana de que eles colocam esses momentos pra incentivar os casais a terem relações sexuais seja verdade. E essas piadas têm o mesmo efeito que eu tenho sobre o eti, são momentos que, eu fico meio desconfortável e sinto, talvez eu não estivesse ouvindo isso, talvez não era pra eu estar ouvindo esse tipo de coisa, sabe? Hentai. Em geral, eu não gosto de conteúdo pornográfico. Eu já tentei assistir, vi uns filmes adultos e alguns hentais, eu acabei não curtindo muito não, porque sempre achei muito forçado, um negócio muito conveniente. E o que era pra me deixar empolgado, em ponto de bala, eu só fico meio frustrado. Eu também não sou muito chegado em conteúdo pornográfico depois que eu vi alguns vídeos mostrando estudos que provam que a pornografia destrói o cérebro do ser humano, principalmente se você se masturbar. E já que eu tenho muita predisposição e um dos meus maiores medos é ficar viciado, eu parei na hora. E antes que me perguntem, não, eu nunca bati uma pra hentai nem filme adulto. Em geral eu não toco gloriosa. Anime de esportes e competições em geral. Bem, como eu mencionei na parte dos games, eu nunca fui muito chegado em esportes, então é meio óbvio que eu não vou ser atraído por jogos de esporte, porque eu acho até bacaninha e criativo eles colocarem uns poderzinhos, uma empolgação. Eu até posso ver um ou dois trechos de um anime se ele for tão caricato, tão exagerado, que é voltado tanto pra comédia, mas eu não acompanharia normalmente. Fillers que não agregam nada na história. Isso é um pouco de trauma com animes tipo Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e animes dessas épocas que tinha fileira doidado porque a empresa queria constantemente fazer episódios do anime, e já que a maioria dos mangás são semanais, logo demora pra caramba pra fechar um arco, pra concluir uma história, então eles têm que encher linguiça. E eu respeito isso, eu não sou contra fillers, o que eu sou contra são os fillers que acabam sendo o que matam o hype do anime, por exemplo Bleach, Naruto, que os fillers são quase intermináveis, tanto que rolou meme que Naruto tem tanto filler que não é um filler dentro de um anime, não, é um anime dentro de um filler. E tem alguns animes que os fillers simplesmente contradizem e atrapalham a história, como por exemplo o Cavaleiro do Zodíaco, que não só deixa o anime meio maçante, como também ele contradiz muitas informações, como por exemplo o famoso Mestre de Cristal, que foi criado já que o Kamo de Aquário não havia aparecido no mangá e acaba gerando uma confusão. Ou a saga de Freeza de Dragon Ball, que apesar de ser uma das melhores sagas dos animes, é inegável que os fillers meio que matam um pouco a dramaticidade, o peso da saga de Freeza, colocando um momento tipo a Bulma trocando de corpo com o Guinil, ou os personagens chegando em Namekusei, ou qualquer bizarrice assim, só que eu não sou contra fillers. Na verdade, até tem episódios fillers que eu simplesmente sou apaixonado. Pausa dramática. Esse recurso eu detesto pra caramba, porque ele me irrita assim de um nível, não só porque, é ansiedade pra poder ver o próximo episódio, como também ele é muito previsível. Claramente dá pra perceber quando ele vai dar uma pausa, porque quando os personagens estão se encarando, fica muito tempo, um olhando pro outro, aí o outro olha pro outro, aí fica se olhando, com certeza que o episódio vai acabar. Lolicon, eu tenho certeza que a maioria também detesta isso, porque, bem, Lolicon é pedofilia, não tem como, e qualquer pessoa que tenha todos os parafusos na cabeça não vai gostar de ver crianças sendo colocadas em posições sugestivas, sendo sexualizadas ou protagonizando momentos de piadas sexuais ou de eti disfarçado
disfarçadas de coisinha fofa. Não me leve a mal, eu não tenho nada contra personagens crianças nos animes, eu só vou me incomodar mais se elas protagonizarem cenas que têm duplo sentido ou um leve teor sexual. E isso me incomoda bastante porque os japoneses não ligam nada pra pedofilia e eles fazem que nem o brasileiro faz com a lei, dá um jeitinho, diz não é desse jeito, relativiza, coloca de um jeito que não quebra a lei, mas continua mantendo os desejos proibidos deles, sendo curto e grosso e até meio xenofóbico. Se tiver criança no anime, eu vou olhar de modo cético e com uma cara de desconfiado pra essa criança. Áudio original. Bem, cara, eu não sou muito chegado na fonética japonesa, porque tudo pra mim é meio repetitivo. Também o fato de que os japoneses, eles precisam ser bem mais expressivos, bem mais exagerados, bem mais caricatos, porque o japonês tem uma diferença do brasileiro de ser mais contido, introvertido, eles são mais tímidos, entre muitas aspas. Então, pra mostrar o hábito da interpretação, eles exageram pra caramba, e pra nós eles estão só sendo escandalosos, pois a gente é bem mais expressivo, bem mais quente, bem mais extrovertido. Então, quando exagera demais, dá aqueles gritos, aqueles berrados, aquelas risadinhas, é tudo meio exagerado. Outra coisa que me deixa mais resistente a anime no áudio original é o fato das vozes femininas, porque claro que tem um padrão de voz, é o jeito de se expressar, é o jeito de se comunicar, que a voz feminina é mais gemida no japonês. Eu já tive sim problemas na minha casa, tipo meu pai, minha mãe chegando falando: você tá vendo pornografia, meu filho? Que história é essa? Que vozinha é essa? Aí eu tenho que mostrar a cena que não acontece absolutamente nada demais, não tem nenhuma piadinha sexual, e por conta disso eu peguei meio uma birra, melhor dizendo. Mas eu acho que o meu maior problema com o áudio japonês é que eu acho que os animes de hoje em dia estão sendo dublados por uma única pessoa. Sério, eu acho a voz japonesa tudo igual. Se você me disser que só tem 5 dubladores no Japão, eu vou acreditar. Um pra dublar o jovem virgenzinho, o timidozinho, um pra dublar o vilão e os anti-heróis com uma voz bem mais máscula, uma pra dublar as mocinhas, as criancinhas, talvez os bebês, uma pra dublar aquelas mulheres mais adultas com a voz mais encorpada, e um pra fazer as vozes de criaturas místicas ou de vozes mais bizarras que você não escuta na vida real, tipo Isekai e anime de RPG. Eu acho que o problema dos Isekais foi justamente eles terem se tornado o genérico do genérico, e que existem mais Isekais que são mais do mesmo, fazem o feijão com arroz, do que Isekais que verdadeiramente podem até seguir o feijão com arroz, mas conseguem inventar coisas novas e conseguem fugir do tema. E também porque a maioria dos Isekais, pelo menos os mais populares, acabaram sendo os que são medievais. Então quando o anime é medieval, baseado no RPG, acaba que eu não sou tão chegado justamente por causa dos Isekais. Resumidamente, se Isekai não fosse um negócio tão repetitivo e que tem mais animes do gênero que fogem mais do óbvio do que seguem o feijão com arroz, e que não ficasse mais preso nesse negócio de magia, RPG, guerreiro, espada, rank, nível de poder, guilda e dentre outros elementos dessa natureza. Padronização do design. Isso é um negócio que de uns anos pra cá começou a me incomodar muito, mas muito, porque tem muitos animes com visual padronizado, genérico, e que muitas vezes você confunde com o anime em questão. Por exemplo, eu lembro que um dia meu irmão tava vendo um anime de Sekai, ou RPG aleatório, eu perguntei: nossa, tá vendo aquele anime do One's Vold Gore? Esse não é o anime do One's Vold Gore. E aí essa padronização me incomoda pra caramba, porque fica um negócio muito preguiçoso, sem criatividade, confunde com outro anime. Você pensa que o personagem tal é de um anime tal, mas ele não é do anime tal, e você não acha que o personagem do anime tal pertence a esse anime tal. Ou você pega dois personagens de animes diferentes que parece que saíram exatamente do mesmo anime. E eu sou uma pessoa que preza muito pela identidade, algo que você bate o olho e fala: foi desenhista tal que fez, foi esse fulano que fez. Também existe um certo saudosismo da minha parte dos animes antigos lá dos anos 80, 90, que tinham um visual muito inspirado, muito lindo, muito bem trabalhado, e mesmo que eles seguissem tendências, porque óbvio que tudo segue tendência, nunca parecia repetitivo ou que estão copiando o design de alguma pessoa. E eu tenho consciência que é uma indústria que tem que vender e produzir, tem uma alta demanda para muito pouco tempo, então eles não só precisam agilizar, como economizar recursos, e quando você tem personagens seguindo o mesmo molde, fica mais fácil de animar. Mas eu continuo não gostando desse visual padronizado, tenho um amor imenso pelos designs antigos, e é por isso que eu também curto bastante o shounen e o seinen, que apesar de também seguirem tendências, nunca parecem repetitivos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André, tchau!